Então, continuando a aula, agora a gente vai falar o que aconteceu. As revoluções industriais com aqueles fontes de recursos não renováveis, petróleo, carvão mineral, a queima deles levou a uma grande poluição. Essa poluição, como eu falei, já na terceira revolução industrial, depois de 1950, lá para 1970, gerou a crise do petróleo porque usou demais e começou a pensarem, gente, vai chegar um momento que o petróleo não vai existir. E aí entrou a crise do petróleo, junto com isso, os problemas ambientais. Depois de 1980, foi pensada uma maneira de converter isso, e em 1990 houve as reuniões dos países para tentar controlar essa poluição causada pela queima dos combustíveis fósseis. Então, as fontes não renováveis geraram problema pela queima dos combustíveis fósseis, que emitiram gases que poluíram o ambiente. Pensou-se, a partir de 1990, final do século XX, em usar fontes renováveis e alternativas de energia. Por quê? Porque além da natureza conseguir repor, elas são menos poluentes. Essas fontes são as principais, podem vir do vento, porque vento sempre tem, dependendo da região, sol, biomassa. Biomassa são oriundas de vegetações, plantas e etc., como a cana-de-açúcar, o bagaço da cana-de-açúcar, e o próprio calor que já existe no interior do planeta Terra. No Brasil, ela é uma realidade, por incrível que pareça, é uma realidade forte, pega quase 43% da matriz energética, e ela é trabalhada normalmente com a biomassa e para formar os biocombustíveis, etanol, e a água, que é muito usada nas questões da hidrelétrica, né? A gente tem a hidrelétrica de Itaipu, que é enorme. Então, aqui a foto representa o petróleo com as placas solares. Então, eles vieram para solucionar o que o petróleo, né, a queima dele, veio causar na natureza. Fontes. A gente tem 6 principais, embora no Brasil a gente use mais as 4 primeiras. Biomassa. A gente tem da água, que são das hidrelétricas, eólica, que tem relação com os ventos, tem muito lá no Ceará, principalmente em Fortaleza. A energia solar, que ela vai fazer? Ela tem painéis, né? Nesses painéis, a energia do sol, ela é convertida em eletricidade. Você tem umas células ali dentro dos painéis que fazem essa conversão, ou seja, essa transformação. Você tem a geotérmica, que ela é obtida pelo calor do interior da Terra, que são aqueles geysers, as fontes termais, que vocês já ouviram no Discovery Channel. Podem procurar geysers no YouTube, outras fontes que vocês vão achar o que é, são as fontes termais. No Brasil não tem muito porque requer atividade de vulcões. No Brasil, graças a Deus, não temos muitos vulcões aqui que entram em atividade. E a maremotriz, que são das ondas do mar. Também a gente vê no Ceará. Poderia ser até usado mais esse recurso devido à quantidade de marés que a gente tem, mas por enquanto ele se concentra mais no Ceará, lá no Nordeste. Então, as fontes de energia que a gente tem aqui, tá faltando só a maremotriz, só para recapitular, geotérmica do interior da Terra, como a gente vê aqui um vulcão, energia solar, que a gente conta com aquelas placas, energia eólica, que a gente usa esse instrumento aqui, hidroeletricidade, que são as hidrelétricas, conta com a força da água para acionar umas turbinas, e aí você tem a geração de energia, e as biomassas, que a gente normalmente tira de vegetais. Então, a foto aqui, ó, fontes alternativas de energia, a maremotriz, que são das ondas do mar. Essa aqui, se eu não me engano, é a foto da usina lá do Ceará. Só para exemplificar que a gente não tem aqui a foto, né? Aí eu destaquei a maremotriz. Conclusão: a ciência contribuiu tanto para desenvolver a tecnologia, como as sociedades de uma maneira, porque à medida que a gente tem tecnologia, houve a invenção da eletricidade, as pessoas houve a primeira revolução industrial, as pessoas viviam nos campos e depois foram para as cidades, e aí houve todo aquele processo de industrialização,
descoberta da eletricidade, de automóveis, e aí você tem a melhora, né, das sociedades. As sociedades vão acompanhando as tecnologias. Então, as revoluções industriais contaram com diferentes descobertas, cada uma teve sua descoberta principal e cada uma trabalhou com uma fonte de energia. E, junto com esse desenvolvimento industrial, o desenvolvimento das sociedades, agravaram-se os problemas ambientais. E no final da terceira revolução, a gente teve o problema dessa poluição tentando ser resolvida. A solução que foi encontrada pela reunião dos países, no protocolos de Kyoto e etc., foi a tentativa de buscar fontes alternativas de energia, como eu falei, eólica, solar, biomassa e etc. Agora vamos para as atividades. Então, vocês vão assistir os vídeos da aula e vão fazer, depois disso, um teste com 2 questões somente durante as aulas, com 2 questões bem simples mesmo, trabalhando o conteúdo da apostila. Então, façam e já postem na plataforma. As atividades finais vocês façam nas aulas também, mas elas têm 1 semana para enviar pela plataforma. Uma dica: olhe as questões rapidamente e vê aquela que vai gerar dúvida. Gerou dúvida? Pode perguntar durante as aulas para poder vocês conseguirem fazer todas as atividades com sucesso. Então, terminou o vídeo aula, vai para o teste, resolve, posta, porque o teste será feito durante as aulas. E, por fim, vocês pegam os vídeos extras complementares e as atividades finais da apostila. Então, mãos à obra. Então, até a próxima aula. Obrigada.